do curso de Mecânica Geral, e a nossa discussão atual é sobre sistema de partículas, né? Na aula passada, a gente discutiu o sistema de partículas, a gente viu conservação de momento angular e momento linear, né? E na aula de hoje, eu vou querer discutir com vocês energia e sua conservação aplicada a um sistema de partículas. Tá joia? Bem, para isso, pessoal, o que eu vou querer fazer, então, primeiro, né, é considerar, de novo, um conjunto de partículas, e eu vou levar esse conjunto de partículas de um estado, né, eu vou chamar de um ponto A para um ponto B. Eu uso o termo estado A para o estado B, porque quando eu falo de um ponto A para o ponto B, eu posso imaginar, por exemplo, que eu tenho o centro de massa da partícula aqui, né, que a gente discutiu o centro de massa na aula passada, até aqui. Mas, na verdade, não é isso, né? Por exemplo, se eu estou... Imagina que eu tenho... vou fazer de azul aqui. Essas partículas. Tá? O centro de massa, né, se as partículas são idênticas, o centro de massa é esse ponto amarelo, né? Agora, isso aqui, eu fazer isso daqui, certo? Mas, outra coisa que eu posso fazer com esse sistema é isso daqui, por exemplo. Percebe que o centro de massa não mudou. Mas eu tive que fazer algum trabalho externo para tirar cada partícula da posição e colocar mais... fazer esse deslocamento aqui, certo? Então, o que eu quero... Por isso que eu chamo de estado A para um estado B. Porque, para não confundir com a ideia de que o centro de massa tem que mudar. Não, o centro de massa pode se manter no mesmo lugar, tá? Eu estou movendo cada partículazinha do meu sistema, tá joia? Então, só para a gente entender aí por que eu uso o termo estado e não ponto, para não confundir com essa ideia de movimento do centro de massa, tá? Legal. Então, imagine que eu estou mudando o sistema de partículas de posição, né, cada partícula, né? Então, para uma delas, para a partícula K, o trabalho de forças, das forças que estão atuando nela para levar de um ponto A para um ponto B é simplesmente trabalho de A até B, integral de A até B, FK escalar DRK, certo? Então, é o trabalho que foi feito para levar a partícula do ponto A até o ponto B. Pois bem, né? O trabalho total para levar o sistema, então, de A para B é simplesmente a soma dos trabalhos em cada partícula, né? Então, o trabalho de A até B igual a somatória em K, na integral de A até B de FK escalar DRK. Agora, pessoal, eu posso fazer aquela manipulaçãozinha, que é eu fazer o quê? Né, escrever FK como MK VK ponto, né? Segundo a lei de Newton, para a partícula K, e escrever o DRK como um VK dt, né? A gente já fez essa manipulaçãozinha algébrica algumas vezes. De modo que o trabalho agora fica escrito como soma em K, na integral de A até B, de MK VK ponto escalar VK dt. Bom, a gente já fez uma manipulação muito parecida algumas aulas atrás, e a gente, obviamente, sabe o que vai resultar isso daqui, né? Porque você tem VK ponto escalar VK, né? Se eu lembro, se eu chamo U de V escalar V, U dt é igual a D dt de V escalar V, que é V
escalar dv dt, mais dv dt escalar v, que é 2 vezes v ponto escalar v, né? Então, eu posso reescrever o trabalho como a soma de A até B, da integral de A até B de mk sobre 2 ddt de vk escalar vk, certo? dt. De modo que, como eu posso, então, simplesmente integrar agora em d v escalar v, né? Integrar em dv quadrado, né? Então, eu posso fazer essa integral, e note o seguinte, né? O 2, obviamente, é um número, e o mk, ele é uma constante para cada partícula, né? A gente está tratando o problema no qual a partícula em si não tem a massa alterada. Então, para uma partícula K, esse mk é uma constante. Então, eu posso para dentro da derivativa aqui e integrar de uma forma que fica simplesmente isso daqui, né? mk sobre 2, vk escalar vk de A até B, que fica somatório em K de mk sobre 2, vkb escalar vkb, menos mk sobre 2, vka escalar vka. Ou seja, não é nada mais, nada menos que a massa sobre 2, vezes a velocidade ao quadrado em B, menos a massa sobre 2, velocidade ao quadrado em A. Certo? A gente sabe, obviamente, que isso daqui é energia cinética da partícula K em B, isso daqui é energia cinética da partícula K em A. Certo? Então, o trabalho nada mais é do que a soma em K da energia cinética da partícula K em B, menos a soma menos a energia cinética da partícula K em A, e nada mais é, então, que o trabalho para ir de A até B é igual à energia cinética do sistema em B, menos a energia cinética do sistema em A. Obviamente, é aquele mesmo teorema do trabalho, energia cinética, que a gente discutiu com uma partícula única, pessoal. Não muda em nada isso, tá? Então, para um sistema, a única diferença de uma partícula única é que é a soma sobre todas as partículas. Mas aquele mesmo teorema de trabalho em energia cinética, que dizia que o trabalho realizado pela força externa, né, num sistema, trabalho, vou falar de novo. O trabalho realizado pelas forças agindo numa partícula para levá-la de A até B é igual à diferença na energia cinética dessa partícula entre A e B, né? É praticamente a questão 3 da P1, né? Então, veja o seguinte, que para um sistema é basicamente somar isso para todas as partículas. Tá joia? Tá? O mesmo teorema é válido como era de se esperar. Perfeito. Então, vamos lembrar da aula passada que RK', né, a gente chamava de RK menos Rão, que seria a posição da partícula K em relação ao centro de massa, e a gente chamava de modo que o RK ficava Rão mais RK', né? Então, eu vou falar que o RK ponto é o VK, é o Rão ponto, mais o Rão, mais o RK' ponto. Ou seja, a velocidade da partícula K nada mais é do que a velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa da partícula K em relação ao centro de massa. Isso daí a gente escreveu na aula passada, eu acho que vocês se lembram, né? Quem não se lembra, dá uma olhadinha lá. Mas eu só estou dizendo que a velocidade da partícula K pode ser desmembrada entre a velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa do centro de massa, da partícula K em relação ao centro de massa. Bem, assim, a energia cinética da partícula K, que é mk sobre 2 vk escalar vk,
ela pode ser escrita como mk sobre 2, Rão ponto, mais R' K ponto, escalar ele mesmo, Rão ponto mais R' K ponto. Ou seja, eu estou escrevendo aqui em termos da velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa, tá? Isso daqui, então, é o TK. Então, a energia cinética total é a soma dos TKs. Agora, vamos abrir esse K. Vamos pegar e fazer o produto escalar, né? A gente lembra que o produto escalar de dois vetores, escalar outros dois vetores, é simplesmente esse vetor, escalar, né? Esse escalar esse, mais esse escalar esse, mais esse escalar esse, mais esse escalar esse, simplesmente isso. Então, isso fica simplesmente mk sobre 2, r um ponto, escalar r um ponto, mais duas vezes mk sobre 2, r um ponto, escalar r' k ponto, mais soma em k de mk sobre 2, r' k ponto, escalar r' k ponto. Tá bem? Vamos ver agora cada termo. O que significa cada termo? Tá? Olha lá. O K, então, ele é... Primeiro, note o primeiro termo aqui. O primeiro termo, perceba que o Rão não depende de K. Então, eu vou fazer a soma em K só de mk sobre 2. Tá? Note o seguinte, a soma em K de mk, a gente já aprendeu. É emão, né? Então, o primeiro termo já está resolvido, né? O primeiro termo é emão sobre 2, Rão ponto, escalar, Rão ponto. Tá? Agora, vamos olhar os outros termos, né? Vamos deixar o último termo aqui guardadinho, tá? Porque o último termo, ele diz o que para a gente? Ele diz que a soma em K de mk sobre 2, R' K ponto, escalar R' K ponto. Ou seja, isso daqui é uma energia cinética do movimento relativo. Certo? Isso aqui é energia cinética do movimento relativo de cada partícula em relação ao centro de massa. Agora, vamos olhar com cuidado esse termo do meio. Para olhar com cuidado esse termo do meio, eu vou voltar nesse cara aqui, ó, e vou usar essa expressão. Tá? De modo que eu vou escrever o RK' como RK menos Rão. Tá? Tá aqui. Veja. Quando eu faço isso, se eu pego esse cara do meio aí, eu posso escrevê-lo da seguinte forma. Somatório em K de mk sobre 2, Rão ponto, escalar RK ponto menos Rão ponto, que fica somatório em K de mk sobre 2, RK ponto, escalar Rão ponto, menos soma em K de mk sobre 2, Rão ponto, escalar Rão ponto. Bom, vamos fazer aqui em azulzinho. Percebam o seguinte, o Rão não depende de K, certo? É a posição do centro de massa. Então, eu vou fazer a somatória em K aqui, depois eu faço produto escalar, eu posso fazer isso, né? E eu vou fazer a somatória em K aqui. Esse segundo termo, a gente já fez. É idêntico a esse cara aqui. Tá vendo? Soma em K de mk sobre 2, Rão ponto, escalar Rão ponto. A gente acabou de fazer. Então, a gente sabe que isso daqui, essa soma em K aqui, é emão sobre 2. E a soma em K de mk. Certo? E esse outro termo aqui, soma em K de mk sobre 2, RK ponto, aqui é emão sobre 2, Rão ponto. Certo? Isso é a definição do centro de massa, da posição ou velocidade do centro de massa. Né?
Então, pessoal, essa somatória dá nada mais, nada menos que E sobre 2, R1 escalar, R1 ponto escalar, R1 ponto, menos M sobre 2, R1 ponto escalar, R1 ponto. E até a última vez que eu chequei, uma coisa menos ela mesma é igual a um belo de um zero. Portanto, isso daqui, ou isso daqui, é zero. Certo? Sendo assim, a energia cinética num sistema de partículas é escrito dessa forma. Se eu quiser escrever energia cinética no meu sistema de partículas em termos do movimento do centro de massa, eu preciso falar que a energia cinética é igual a massa total dividido por 2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais a somatória em K do movimento relativo de mk sobre 2 vezes a velocidade relativa de cada partícula K ao quadrado. Tá? Então, aqui é o movimento do centro de massa, aqui é o movimento relativo. Tá? Então, percebam uma coisa. A energia cinética do sistema não é a do centro de massa. Tá? Esse é um erro muito comum que as pessoas acabam pensando, a energia cinética do sistema é simplesmente meio de m r ponto ao quadrado. O que não é. Percebam, tem um termo relativo aqui, pessoal. Tá? Tem um termo relativo. Então, isso aqui está errado. Tá? E por que isso daqui está errado? Né? Bom, vou mostrar. Pois não. Professor, só uma dúvida. Claro. O termo relativo, ele normalmente é menor que o centro de massa, ou não posso dizer nunca isso? Você não pode Posso dizer afirmar? nunca isso. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo aqui, ó. Imaginem vocês, tá? Um sisteminha assim, ó. Imagine que eu tenho uma massa M e uma massinha M, idênticas, tá? Elas são conectadas por uma mola de constante elástica K. Tá vendo? E daí, ela tá paradinha aqui no estado, no ponto onde a mola está relaxada. Daí eu venho e trago essa massa aqui por uma quantia ΔX e essa massa uma quantia idêntica, menos ΔX, que eu trouxe para a esquerda. Tá? Quando eu solto, como as massas são idênticas, só que essa massa vai fazer isso e essa massa vai fazer isso. Vocês concordam? O centro de massa vai fazer o quê? Vai ficar parado aqui. Certo? O centro de massa não vai mexer. Portanto, quanto que é essa parte? É zero. O centro de massa está parado. Mas o sistema tem energia cinética? Lógico que tem. As massinhas estão se movendo. Tá? Então, esse cara aqui é diferente de zero. Porque, percebam, o centro de massa está parado aqui, né? Então, essa massa, ela está se aproximando, afastando, aproximando, afastando. Essa aqui está fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso tem um movimento relativo. Tá? Então, perceba, o primeiro termo é zero, o segundo termo é diferente de zero, então ele é maior que o primeiro termo, obviamente. Tá? Outro exemplo, vou apagar essa daqui. Outro exemplo, aquele que a gente já fez na aula passada. Né? Mas eu não vou fazer, aliás, não vou fazer aquele, não. Vou fazer diferente. Imaginem vocês, aqui um eixo X, uma bola. O eixo Z, perdão, passando pelo centro da bola. Tá? A bola está parada aí. Alguém vem dar um peteleco de trivela aqui na bola, a bola vai começar a girar.
em torno do eixo. Mas ela não vai sair do lugar. Tá? Um exemplo que dá para o pessoal pensar. Sabe aquele globo? Globinho terrestre que tem em muitos lugares, né? Fica meio estranho, né? Tem que ser uma coisa. Sabe? Então você imagina, aquele globinho que tem nos lugares. Você dá um peteleco, faz a Terra girar. O centro de massa não está se movendo, mas o negócio está girando, né? O centro de massa não está se movendo, esse aqui é zero. Mas isso aqui é diferente de zero, esse segundo termo aqui é diferente de zero, por quê? Porque se você pegar esse pedacinho aqui, esse pedacinho está girando com uma certa velocidade em relação ao centro de massa. Se você pegar esse pedacinho, ele também está girando. Se pegar esse pedacinho, está girando com uma velocidade um pouco diferente. Esse também, assim por diante. Tá bem? Então, pessoal, como a gente vai ver daqui a pouco, acho que em algumas aulas, é muito interessante de notar que nem sempre isso é verdade, mas em muitos casos, isso daqui tem relação com o movimento de deslocamento, ou seja, isso aqui tem relação com a translação, e esse cara aqui tem relação com rotações. Tá? Quando a gente for discutir corpo rígido, principalmente. Tá joia? Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que a energia cinética T, ela é escrita como soma em K de mk sobre 2 rk ponto e escalar rk ponto, ou seja, a soma de tk ou eita, apaguei tudo, nem sabia que dava para fazer isso, ou isso daqui, tá? Movimento centro de massa mais movimento relativo. Tá bem? Tá joia? Então, assim que a gente escreve energia cinética de um sistema de partículas. Agora, vamos olhar a outra metade da energia mecânica, né? Obviamente, vamos olhar para a energia potencial. Então, a gente reescreve o trabalho como soma em K da integral de A até B de FK escalar de RK, né? Vamos escrever o FK como um FK externo mais a soma dos FK interno, né? Que é a soma em J diferente de K de FJK interno. Tá bem? Então, o trabalho ele vai ficar como soma em K da integral de A até B de FK externo mais soma de J diferente de K FJK interno escalar DRK. Pois bem, vamos supor agora que só tenho forças conservativas no meu sistema, tá? Vamos supor que eu só tenho forças conservativas. Nesse caso, pessoal, eu vou falar que o FK externo é igual a menos o gradiente em K, U de K. O FJK interno é menos o gradiente em K, U de JK. Tá bem? Então, o que eu estou dizendo aí? Dizendo, no primeiro caso, o gradiente é tomado em RK da energia potencial sentido pela partícula K devido à força externa agindo nela. E esse segundo termo aqui é o gradiente em RK da energia potencial sofrida pela partícula K devido à presença da partícula J. Note o seguinte, por que eu estou escrevendo gradiente K? Estou dizendo gradiente K porque o gradiente K é isso daqui, ó. Vou fazer um rabisquinho aqui em cima. Vou fazer em branco. Ó, o gradiente K é igual a D dxk na direção x chapéu mais D dyk na direção y chapéu mais D dzk na direção z chapéu.
Ou seja, eu estou preocupado com a variação de U em relação à posição da partícula K. Tá bem? Tá bem? O U de K, se eu tenho forças externas agindo no sistema, esse primeiro termo aqui, obviamente, ele depende apenas, então somente, da posição da partícula K. Então, por isso que eu escrevo U de K. U de K é definido como um U, vou chamar aqui U de K, que depende apenas de RK. Porque se eu tenho forças externas, a força externa agindo na partícula K, pouco importa onde está a partícula J. Tá? Por outro lado, vou fazer até de vermelho aqui para chamar mais atenção. Por outro lado, o UJK, ele é um U que depende de RK e de RJ. Vocês concordam? Por quê? Imaginem vocês que eu estou com a partícula K aqui. Tem a partícula K. E a partícula J está aqui. Eu deixei a partícula K paradinha e trouxe a partícula J para cá agora. Vocês concordam que a energia potencial que a partícula K vai sentir é diferente? Tem que ser, né? Porque a distância entre elas mudou, né? Então ela pode mudar a energia potencial. Sendo assim, o JK vai depender da posição do RJ também, tá? Mas quando eu tiro o gradiente em K, eu estou olhando a derivada em relação à posição K. Tá legal? Só para a gente entender o que são essas nomenclaturas aí. Legal. Então, continuando, né, o trabalho de A até B vai ser igual a somatória em K da integral de A até B de menos gradiente K, UK, escalar de RK, menos a soma em K, integral de A até B, soma de J diferente de K, gradiente de em K, de UJK, escalar DRK. Tá bem? Só substituir aí a força pelos gradientes, tá? O menos que estaria aqui, eu pus para cá, tá? Então tem menos aí sim. Só para a gente não dar a impressão que o professor esqueceu do menos. Tá joia? Bom, agora, lembrando que DUK é del UK, del XK, dXK, mais del UK, del YK, DYK, mais del UK, del ZK, DZK. Isso daí é igual a o gradiente em K de UK escalar de RK, né? A gente sabe isso daí. Portanto, esse primeiro termo aqui nada mais é do que DUK. Né? Então, o trabalho de A até B é igual a integral, menos a soma em K da integral de A até B de DUK. Né? Da integral de DUK, menos a somatória em K da somatória de integral de A até B da somatória em J diferente de K de... um paste errado aqui. Somatória em K, em J diferente de K, de gradiente em K de UJK, escalar DRK. Bom, esse primeiro termo aqui a gente já matou, né? A integral de A até B de DUK é UK em B menos UK em A. A gente já sabe isso, né? Então, vamos olhar o segundo termo. O segundo termo, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele mesmo truque que eu fiz na aula passada, que é o quê? Ao invés de eu somar em todos os J's diferentes de K, eu vou somar nos J's maiores que K apenas. Tá? E eu vou permutar J e K, como a gente fez na aula passada. Então, fica gradiente em K de UJK escalar DRK, mais, permutando, gradiente em J, UJK escalar DRJ. Tá bem? Então, percebam, como eu fiz essa permutação, eu estou agora tirando gradiente em J, DRJ. Então, de novo, o UJK é um potencial de interação entre as duas partículas
e como eu acabei de falar para vocês, ele depende da posição de ambas, né? Ele é um JK que depende de RK e RJ. Com isso, o diferencial DU, eu vou escrever como DU JK, DXK, DXK, mais DU JK, DYK, DYK, mais DU JK, DZK, DZK, mais DU JK, DXJ, DXJ, mais DU JK, del YJ, DYJ, mais del UJK, del ZJ, DZJ. Certo? Então, percebam uma coisa. Isso daqui, ó. Isso daqui nada mais é do que o gradiente em J do JK escalar DRJ. Isso daqui nada mais é do que o gradiente em K do JK e RK. Vocês concordam? E é isso daqui e isso daqui. Certo? Ou seja, colocando em miúdos, o trabalho de A até B é igual a menos a somatória em K da integral de A até B de DUK, menos a soma em K, a soma de J maior que K, a integral de A até B de DUJK. Certo? Portanto, eu tenho que o trabalho de A até B é igual a menos a soma em K de UKB menos o UKA, menos a soma em K, soma de J maior que K, de UJK na posição B, menos o JK na posição A. Tá joia? Isso daqui é energia potencial devido a forças externas, aqui energia potencial devido às forças internas. Percebam vocês que a energia potencial devido às forças internas não é nula. Tá? Tá bem? Um exemplo. O exemplo que eu acabei de dar para vocês de duas massas ligadas por uma mola. Tá? Ali eu não tinha energia potencial de forças externas. Tá? Porque o sistema era aquele lá fechadinho. Só tinha energia potencial de forças internas. Legal. Então, eu vou chamar a energia potencial total do sistema como U igual a soma em K de UK menos soma em K e soma em J maior que K de UJK. Perceba que quando eu faço J maior que K, eu estou evitando somar duas vezes a mesma energia potencial, tá, pessoal? Então, com isso, o trabalho de A até B é igual a menos o B menos o A, mas a gente já fez essa continha para energia cinética, e a gente viu que o trabalho de A até B é TB menos TA. Portanto, se eu posso escrever a energia potencial assim, porque as forças me permitem, se as forças são todas escritas como menos gradiente de uma energia potencial, eu tenho que o trabalho de A até B é menos o B menos o A, igual a TB menos TA, portanto, TA mais o A é igual a TB mais o B, é igual à energia mecânica do sistema, ou seja, a energia mecânica do sistema, ela é conservada. Tá bem? Tá joia, pessoal? Tá joia? Alguma dúvida até agora? Professor, você pode voltar ao slide anterior, por favor? Pois não. Ali no final, quando você mudou de J diferente de K para J maior que K, você só abriu e fez uma mudança com o somatório, né? Uhum. Só isso. Só. Beleza. Obrigado. Uhum.
Então, pessoal, agora, minha pergunta é, se alguma força no sistema não for conservativa, o que acontece nesse sistema? Tá? Se eu tenho alguma força que não é conservativa. Então, vamos supor que existe um conjunto de forças não conservativas no sistema que eu vou chamar de forças externas, por exemplo. Tá? Então, essas forças, obviamente, não poderão ser escritas como gradiente de uma energia potencial, né? Pois a gente estiver falando de atrito, né? Então, o trabalho de A até B vai ser igual a menos a soma de K da integral de A até B de DUK, menos a soma em K, a soma de J maior que K, integral de A até B de DUJK, mais a soma em K da força, da parte correspondente à força não conservativa, certo? Aqui, aquelas forças conservativas entraram, e aqui entrou a força não conservativa. Então, a força não conservativa eu vou colocar de vermelho. Tá? De modo que o trabalho de A até B vai ser simplesmente menos o de B menos o de A, mais a somatória do trabalho das forças não conservativas, mas isso é igual a TB menos TA, porque o teorema do trabalho em energia cinética é válido, independente de força conservativa ou não, certo? Legal. Com isso, pessoal, o EB menos EA, que é igual a delta E, a variação da energia mecânica, é simplesmente, né, se eu pego dessa expressão aqui, deixa eu limpar, que ficou muito porco aqui. Ó, se eu pegar esse cara aqui e reajustar, né, passar tudo que é energia potencial para cá, eu fico que TB mais o B menos TA menos o A, ou seja, EB menos EA, tá aqui, que eu vou chamar de delta E, é igual a somatória em K de A até B das forças externas, das forças não conservativas, escalar DRK. Isso aqui, o DRK, eu vou chamar de VK escalar DT, de modo que eu tenho que isso daí é soma em K da integral de F escalar V dt. Ou seja, se eu quiser olhar a taxa de perda de energia, D dt, é igual a soma em K de FK não conservativo escalar VK. Ou seja, a minha taxa de perda de energia nada mais é do que a somatória em K da força escalar a velocidade. Tá bem? Isso daí, na verdade, é a potência dissipada pelas forças não conservativas do sistema. Tá joia, pessoal? Eu fiz aqui para força externa, mas, obviamente, que pode ser feito também para forças internas. Tá? Um exemplo disso, né, que a gente pode ver é colisão. Tá? O que acontece, então, se eu tenho uma colisão ocorrendo num plano horizontal sem forças externas? Tá? Então, imagino que eu tenho uma mesa de gelo, digamos assim, que não tem atrito, e eu tenho duas partículas em cima dessa mesa, ou dois corpinhos em cima dessa mesa, e esses corpos vão se chocar. Tá? O trabalho, obviamente, vai ser igual, né? O trabalho de A até B de menos a somatória em K, somatória de J maior que K, da integral de A até B de DUJK, mais a somatória em K, somatória de J diferente de K, da integral de A até B do F não conservativo JK interno, né? Nesse caso a força não conservativa era interna, escalar DRK. Esse daí, perceba, não tem força
não tenho energia potencial devido a forças externas, porque eu não tenho. Eu estou sentadinho em cima de uma mesa sem atrito, sem nada, então eu não estou me preocupando com energia potencial externa. Então, perceba o seguinte, a colisão, isso daqui ainda é igual, isso aqui é igual a TB menos TA, certo? Pelo teorema de energia, pelo teorema de trabalho em energia cinética. Então, perceba, se não tem força, se não há forças não conservativas, o que eu tenho? Eu tenho que o trabalho de A até B é igual a menos o B menos dá mais o A, que é igual a TB menos TA, portanto, EA é igual a EB. Ou seja, a energia mecânica antes e depois da colisão é a mesma. Tá? Tá joia? Bom, por outro lado, eu tenho uma colisão inelástica, vai haver alguma interação interna não conservativa. Tá? Ou seja, a partícula se deforma. Tá? O que eu posso pensar aqui no primeiro exemplo é que eu tenho, imagina, que um corpo ele é composto, vamos imaginar, por outras pequenas partículas ligadas como se fosse um sistema massa-mola. Tá? Com várias massas e várias molas. Tá? Quando bate, no momento do choque, vamos pensar aqui só dois, tá? No momento do choque, o que acontece? Durante o choque, vou fazer em vermelho aqui, elas se aproximam, né? Você tem os corpos deformando, então você tem dentro desse corpo as partículas se aproximando, e após o choque, ela volta exatamente para onde ela era. Ou seja, a energia potencial interna era conservativa, era do tipo kx² sobre 2. Tá? No caso da energia da força, se tiver força não conservativa, é como se eu tivesse um sistema massa-mola com amortecimento. Tá? Ou seja, se eu tenho um sistema massa-mola com amortecimento, o que vai acontecer? Antes do choque, eu era assim. Durante o choque, eu fiquei assim. Depois do choque, eu fiquei assim. Ou seja, percebam? Eu perdi um pouquinho, tá? Eu tive, né? Eu gastei alguma energia, tá? Eu dissipei alguma energia, tá? Então, eu tenho um sistema não conservativo. Portanto, a energia não se conserva porque eu tenho um termo desse. Tá bem? Então, você vai olhar e ver que a energia cinética em colisões se conserva se eu tenho elástica e não se conserva se eu tenho alguma inelasticidade do sistema. Tá claro, pessoal? Bom, resumindo, aula passada e aula de hoje. Resumindo, momento linear. Conservação. Eu tenho que Vp é igual a soma em K das forças externas, que é a massa total do sistema, vezes a aceleração do centro de massa. Se eu definir em relação ao centro de massa, eu tenho que o momento linear é simplesmente o movimento linear do centro de massa. Momento angular. A conservação é dada por dl, que dt, que é igual a soma em K de RK, R menos RQ escalar, vetor FK externo, de modo que isso aí é soma em K dos torques externos agindo nas partículas K, que é igual, então, ao torque externo agindo na
no sistema em relação à posição Q. Né? E a definição em relação ao centro de massa é tal que LQ é igual a R1Q vetor Pzão Q, mais a somatória em K dos movimentos relativos, R'(K) vetor P'(K). Tá joia? E energia. A conservação de energia mecânica é tal que ela não ocorre, aqui eu fiz externa, mas pode ser interna também, tá? Tal que o dE dt é igual a soma em K das forças não conservativas escalar velocidade, tá? Então, se eu tenho um sistema com forças não conservativas, eu tenho uma variação de energia mecânica com o tempo, caso contrário, isso dá zero. Tá? Em relação ao centro de massa, a gente aprendeu que energia cinética, ela é nada mais, nada menos que o movimento do centro de massa, mv do centro de massa ao quadrado sobre 2, mais o movimento relativo, soma em k de mk sobre 2, velocidade relativa ao quadrado. Tá joia? Ou seja, a única grandeza que é igual ao do centro de massa apenas é o momento linear. O movimento angular tem a parte do centro de massa e a parte relativa. Energia cinética tem o centro de massa e tem a relativa. Tá joia? Então, pessoal, para fixar esses conceitos, vou fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo simples de duas partículas. Né? Vamos considerar, então, duas massas iguais, M1, que no instante t igual a zero, a massa 1 tem velocidade v1 zero na direção x, e a massa 2 está em repouso, ambas na origem. Nesse instante, uma força externa, que dá Ctrl+C, Ctrl+V, né? Uma força externa é aplicada, aliás, duas forças externas são aplicadas. O F1 de t, que é igual a F0 na direção y, e o F2 de t, que é um F0 na direção x. Tá? Então, eu quero calcular a posição, a velocidade e a aceleração do centro de massa. Eu quero calcular para o sistema os momentos linear e angular em relação à origem, tá? E a energia cinética do sistema. Tá? Então, pessoal, se você está vendo pelo vídeo gravado, seria interessante dar uma pausada no vídeo e tentar resolver e depois continuar o vídeo. Tá? E quem está aqui ao vivo na aula, segue com a gente aqui. Então, vamos olhar primeiro como calcula a posição, velocidade e aceleração do centro de massa. É interessante a gente começar daqui, depois aqui, depois aqui. Né? Então, para isso, pessoal, né, basta que a gente escreva diretamente o movimento do centro de massa, lembrando que a massa total do centro de massa é Emão igual a M' mais M', que é 2M'. E a posição do centro de massa é Rão, é 1 sobre 2M, vezes R1 mais R2. Tá joia? Ou seja, eu posso cancelar os M's aqui, é meio de R1 mais R2. Das condições iniciais, a gente sabe que o R0 é meio de M, R1 zero mais M, R2 zero, que na verdade é zero. Certo? Porque os dois estão na origem. E a velocidade inicial do centro de massa é meio de V1 zero mais V2 zero, que é igual a meio de V1 zero na direção X, porque o V2 estava parado. Tá bem? Então, veja, a gente tem as condições iniciais para o centro de massa. Tá? E agora, a gente pode escrever a segunda lei de Newton ao centro de massa. Tá?
2m erram 2 pontos, igual a soma em K das forças externas, K, agindo no sistema, que, na verdade, é só F0, X, chapéu, mais Y, chapéu. Certo? Então, eu tenho que 2m vezão ponto é igual a F0, X, chapéu, mais Y, chapéu. Com isso, em X, Vx é igual a meio de V10, F0 sobre 2mt. Em Y, Vy é igual a F0 sobre 2mt. Certo? Simples assim. Professor, Vamos eu lá. não entendi porque no V0 você dividiu o V1 0 por 2. Basicamente, a mesma coisa que eu fiz aqui para o centro de massa, a posição, né? A velocidade do centro de massa é do mesmo jeito que a posição do centro de massa é a média ponderada das posições, a velocidade do centro de massa é a média ponderada pelas massas das velocidades. Né? Então, é 1 sobre a massa total, 1 sobre 2m, vezes a massa vezes a velocidade 1, mais a massa vezes a velocidade 2. Tá? A velocidade 2 é 0, né, que estava parado na origem, então só me resta a velocidade 1. Então, fica meio da velocidade 1. Tá joia? Tá bom, obrigada. Legal. Então, pessoal, com esses resultados aqui, agora basta integrar mais uma vez no tempo para a gente achar as posições. Né? Então, eu tenho que x, o centro de massa, é meio de V10t, mais F0 sobre 4mt quadrado, e y é F0 sobre 4mt quadrado. Certo? Então, a gente já achou a aceleração do centro de massa, velocidade do centro de massa, e a posição do centro de massa. Então, a posição do centro de massa é meio V10t mais F0 sobre 4mt quadrado, x chapéu, mais F0 sobre 4mt quadrado, y chapéu. A velocidade do centro de massa é meio de V10 mais F0 sobre 2mt na x chapéu, mais F0 sobre 2mt na y chapéu. E a aceleração do centro de massa é F0 sobre 2m na direção x chapéu mais y chapéu. Tá joia? Então, a gente já achou. O segundo ponto, achar o momento linear é simples. É simplesmente emão, vezão. Emão é 2m, vezão está aqui. Então, fica simplesmente mv10 mais f0t na x chapéu, mais f0t na y chapéu. Tá bom? Simples assim. Agora, o momento angular não é tão simples assim. A gente precisa considerar os dois termos. Né? A gente precisa considerar o momento angular do centro de massa em relação à origem e o momento angular de cada uma das duas partículas em relação ao centro de massa. Então, a gente vai ter que achar o RK' e o PK'. Lembrando que o RK' é igual a RK menos R1. Tá joia? Bom, a partícula 1, o R1 é um V10t na direção x chapéu, F0 sobre 2mt quadrado, y chapéu. E V1 é igual a V10 x chapéu mais F0t sobre m, y chapéu. Isso daqui sai de simplesmente resolver o problema só para a partícula 1. Tá? A partícula 2, eu tenho que R2 é F0 sobre 2mt quadrado em x chapéu, e V2 é igual a F0 sobre mt x chapéu. Tá? Isso aqui sai de apenas resolver o problema só para a partícula 2. Então, o R1' é R1 menos R1, que é V1 0t x chapéu mais F0 sobre 2m t quadrado y chapéu, menos o R1. O R1 era meio de V1 0t mais F0 sobre 4mt quadrado em x chapéu,
menos F0 sobre 4mt quadrado y chapéu. Portanto, o R1' é simplesmente meio de V10 menos F0 sobre 4mt quadrado, x chapéu, mais F0 sobre 4mt quadrado, y chapéu. E V1' é igual a meio de V10 menos F0 sobre 2mt, na direção x chapéu, mais F0 sobre 2mt na direção y chapéu. Tá joia? Da mesma forma, fazendo a mesma matemática, o R2' sai menos meio de V10t mais F0 sobre 4mt quadrado em x, mais menos F0 sobre 4mt quadrado em y, e a velocidade vai sair menos meio de V10 mais F0 sobre 2mt em x, menos F0 sobre 2mt em y chapéu. Então, isso daqui é simplesmente fazendo exatamente essa mesma conta para R2, tá? Então, note o seguinte, o movimento de centro de massa, a gente tem que R1 vetor P é simplesmente meio de V10t mais F0 sobre 4mt quadrado em x, mais F0 sobre 4mt quadrado em y, vetor m V10 mais F0t na direção x, mais F0t na direção y. Isso daqui, se você faz o produtinho vetorial, né? Lembrando, produto vetorial x, y, z. Você tem aqui o R1 x, o R1 y e 0. Você tem aqui o Pzão x, Pzão y e 0, né? Então, só vai ter resultado em z, que é esse termo e esse termo. Né? Vai ficar R1 x, Pzão y, menos R1 y, Pzão x. Tá? Você faz aqui, você vê claramente que dá F0, V10 sobre 4t quadrado. Tá? Na direção z chapéu. Mas note, isso aqui é só do centro de massa. Vamos olhar agora o relativo. Vamos olhar o movimento relativo. O movimento relativo, R1 vetor P1, R1' vetor P1' é igual a meio de V10t menos F0 sobre 4mt quadrado, x chapéu, mais F0 sobre 4mt quadrado, y chapéu, vetor m sobre 2, V10 menos F0 sobre 2t, x chapéu, mais F0 sobre 2t, y chapéu. Isso aí é igual a F0, V10 sobre 8t quadrado na direção z chapéu. Note que isso daqui é a partícula 1 relativa. A partícula 2 relativa é igual a menos meio de V10t mais F0 sobre 4mt quadrado, x chapéu, menos F0 sobre 4mt quadrado, y chapéu, vetor, menos m sobre 2, V10 mais F0 sobre 2t, x chapéu, menos F0 sobre 2t, y chapéu. Isso daqui dá igual a F0 sobre F0, V10t quadrado sobre 8, z chapéu. Isso aqui é só o movimento da partícula 2 relativo ao centro de massa. Portanto, o elão, ele é F0, V10 sobre 4t quadrado, na direção z, mais F0, V10t quadrado sobre 8, mais F0, V10t quadrado sobre 8, de novo. Isso daqui dá igual a F0, V10 sobre 2t quadrado, na direção z. Você achou, então, o L, tá? Momento angular. Tá joia? Percebam, pessoal, percebam o seguinte. Olha a quantidade de conta que me deu. Né? Olha quanta conta que me deu. Eu te pergunto, tinha um jeito mais simples? Alguém consegue me propor um jeito mais rápido de resolver isso daqui? Ninguém? Pelo torque, talvez. Tá, mas como que você acha o torque? Tem que achar, dá na mesma, né? O jeito mais rápido de achar isso daqui é lembrando que o L é igual ao L de 1
mais o L de 2 em relação à origem. Né? Note que a gente calculou aqui atrás o R1, V1, R2, V2. Então, bastaria eu fazer L1 igual a R1 vetor P1 mais R2 vetor P2. Certo? Ao invés de fazer toda essa contaiada. Tá? Eu convido vocês a fazer isso. E ver que dá a mesma coisa, obviamente. Tá bem? Ô, professor, mas esse L1, ele é relativo, né? Esse daqui é o L1 linha, esse daqui é o L2 linha. O que a gente calculou. O que eu estou falando, isso aqui é em relação ao centro de massa. Isso daqui é em relação à origem. Lembre que o L do sistema é igual a soma em K dos L e K. Isso por definição, lá atrás. A gente achou na aula passada. Que a gente pode escrever como L do centro de massa, mais a soma em K dos L e K', que são em relação ao centro de massa. Certo? A gente, para mostrar para vocês que a vida às vezes é difícil, eu resolvi isso daqui, ó. Mas fica a dica que geralmente é mais fácil resolver isso daqui. Entendi, obrigado, professor. Legal? Beleza. Feito isso, vamos ver a energia cinética. A energia cinética é dada por meio de emão R1 ponto, escalar R1 ponto, centro de massa, mais K de meio de MK, RK ponto, escalar RK ponto, é tudo em linha, né? É o movimento relativo. Tá? Então, a gente já tem isso. A gente pode calcular. Né? Então, E é igual a 2m sobre 2, velocidade centro de massa ao quadrado, mais m sobre 2, velocidade relativa a 1 ao quadrado, mais m sobre 2, velocidade relativa a 2, módulo ao quadrado. Certo? O módulo ao quadrado é o quadrado de um mais o quadrado do outro, né? Então, fica 2m sobre 2, meio de V1 mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais m sobre 2 vezes meio de V10 menos F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais m sobre 2 vezes meio, menos meio de V10 mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado. Certo? Daqui, centro de massa. Isso daqui, T relativo de 1. Isso daqui, T relativo de 2. Tá joia? Então, fazendo a matemáticazinha aí, eu tenho que simplesmente, né, vocês percebam que esse cara aqui e esse cara, um é menos o outro, né? Mas ao quadrado é igual. Certo? E esse cara aqui é igual a esse. Então, eu tenho 2 vezes esse cara, mais 2 vezes esse cara, m sobre 2, então fica m. Esse 2 com esse 2, então fica m vezes isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais esse ao quadrado. Certo? Agora, esse é igual a esse. Agora, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, o termo cruzado some, né? Porque aqui tem um mais, aqui tem um menos. Então, fica simplesmente m meio de V10 ao quadrado mais F0 sobre mt ao quadrado. Certo? Mas, de novo, percebam quanta conta. Percebam quanta conta. Tá? Agora, resolve agora, de novo,
calculando cada partícula isolada, pessoal. Né? Resolve agora. O T é igual a T1 mais T2. De novo, a gente já calculou o R1, V1, R2, V2. Faça agora, isoladamente. Pega, eu sugiro, peguem cada partícula. O problema trata de duas partículas que não estão interagindo. Então, pega cada partícula. Pega a partícula 1, resolve com a segunda lei de Newton para ela. A gente já fez isso. Acha R1 e V1. Pega a partícula 2, resolve a segunda lei de Newton dela. Acha R2 e V2. Certo? Feito isso, você pode achar a posição do centro de massa simplesmente usando que R é igual a 1 sobre 2m vezes mv1 mais mv2. Desculpa, mr1 mais mr2. E daí você consegue achar a velocidade derivando e derivando de novo a aceleração do centro de massa. Ou seja, você faz o caminho reverso. Mas você já tem o R1 e o R2. Já tem o V1 e o V2. Feito isso, você pode calcular tanto o momento linear somando o P1 e o P2, o momento angular somando L1 e L2, e a energia cinética somando T1 mais T2. Tá? A dica que eu dou para vocês aqui, de forma geral, tá? No caso, geralmente, quando tem um problema com algumas partículas, né, 2, 3 partículas, e a gente quer achar momento linear, como a gente sabe que o momento linear ele é o momento linear do centro de massa, daí você vai direto, calcula o centro de massa e já calcula, você faz uma conta só para o centro de massa. Agora, se pede momento angular ou energia cinética, a dica que eu deixo é resolver cada partícula isoladamente. Tá? Porque é muito mais fácil fazer isso, ou fazer L igual a L1 mais L2, do que fazer toda essa matemática aqui de centro de massa mais movimentos relativos. Porque enquanto T igual a T1 mais T2 é simplesmente fazer meio de M1 V1 ao quadrado mais meio de M2 V2 ao quadrado, o que a gente fez aqui foi achar o centro de massa e fazer meio de E1 R1 ao quadrado, R1 ponto ao quadrado. E depois, ainda teve que achar a velocidade relativa e fazer para cada um deles. Tá? Então, percebam que é muito mais simples para energia cinética e para momento angular resolver para cada partícula isoladamente. Tá bem? Então, pessoal, a gente termina a aula de hoje aqui. Na aula que vem, a gente vai começar a olhar para um sistema que eu vou chamar de corpo rígido, tá? A gente vai começar a olhar para um sistema no qual você tem um sistema de partículas ainda, só que a distância entre duas partículas que compõem o sistema é fixo. Tá? Então, se eu tenho essas três partículas que compõem o sistema, tá? O que eu tenho é que elas são ligadas entre si por hastes fixas, tá? A distância entre elas não pode mudar. Tá joia? Então, por hoje é isso. E na próxima aula a gente discute, então, corpos rígidos.